Olá pessoal, eu sou o Roberto Puertas e vou falar um pouquinho com vocês da diferença entre o PRP e o PRF. E na verdade eu vou mostrar como se trabalhava com o PRP e o que o LPRF trouxe, ou o PRF trouxe de diferença. Então, todas essas diferenças foram marcadas a partir dos trabalhos fundamentais a partir de 2006, numa validação de um protocolo e num estudo científico. Não se falava muito em vendas de máquinas, de protocolos, etc. Se falava do princípio biológico que acontecia. Tá bom? Então no PRP, vocês estão vendo aqui o nosso tubinho azul. Ele tem um tubinho que tem citrato, tá? E nesse tubinho o sangue era colocado lá para ser centrifugado. Nesse tubo existe uma substância que é o citrato de sódio, assim como outras substâncias são anticoagulantes. Nesse tubo azul, o citrato, ele faz com que o cálcio saia da cascata de coagulação. A cascata é altamente dependente do cálcio, então ela não acontece. Você pode deixar ela de 2 dias que não acontece. Essa cascata não, você interrompe essa cascata. Muito bem. Você centrifuga, você separa os componentes celulares. Você pode fazer isso através de uma centrifugação. Você pode fazer isso através de 2 centrifugações, como está falando aqui, tá? Dessa centrifugação, esta área aqui, ó, é a área que você concentra maior número de plaquetas e maior número de leucócitos, que é a região do buff coat. Então, desta área se colhia uma camada, né, toda essa parte aqui de plasma, e aí é feita uma segunda centrifugação. Já temos um outro problema, tem que abrir tubinho, coletar, colocar no outro canto, fechar, isso já dá um problema, é um sistema aberto, no Brasil isso não pode, ou não deveria poder, mas pela regulamentação não pode, e aí você faz uma dupla centrifugação. Existem máquinas que fazem isso para você sem precisar abrir, ok? Mas o fato é que aqui temos uma nova posição do nosso PRP, plasma rico em plaquetas. Aí, quando ele está duplamente concentrado aqui, ele recebe esse nominho C aqui, ó, que eu acabei de cobrir. Então, é um puro, né, um concentrado, um PRP concentrado. Qual que é a filosofia? Olha, eu vou pegar um sangue, interromper a cascata, centrifugar tranquilamente, sem pressa, vou tentar concentrar em uma área do tubo, eu consigo a região do buff coat, como eu mostrei, e depois eu vou utilizar aquela parte. Para eu utilizar, eu vou ter que reverter a cascata, fazer com que a cascata volte a acontecer, tá bom? Nessa brincadeira da cascata acontecer de novo, deixa eu mudar o slide, a gente está falando de ter, deixa eu tirar minha fotinha daqui, de ter que colocar alguns reversores da cascata. Então, o cloreto de cálcio, eu vou devolver cálcio que o meu agente quelante, que era o meu citrato que estava lá, roubou da cascata, eu vou concentrar com cálcio, pode ser com dicloconato também. Esse cálcio vai entrar na cascata de novo, essa cascata vai acontecer. E se eu quiser agilizar isso, eu vou colocar trombina nessa região. Essa é a filosofia do PRP. Eu tinha esse resultado aqui, ó. Esse resultadinho aqui, ó. É um infiltrado, ele ficava com uma fibrina mais tênue, mais simples, não tão engajada com estruturas moleculares. E isso é o que eu tinha nesse infiltrado. Roberto, você tirou essa foto, é 31 de agosto de 2011, porque eu sempre trabalhei com PRP, eu sempre gostei de ter algum plus na minha reparação. E com o PRP a gente trabalhava sempre nos enxertos, eu conseguia diminuir um pouco o meu tempo de trabalho, mas nesse tipo de formato, numa fibrina bem tênue, bem fraca, vamos dizer assim. Mas eu tinha outros conceitos. Poderia colocar trombina para deixar isso mais rápido, mais forte, mas porém era trombina humana, tá? Ou protrombina de cordão umbilical de ovelha, por exemplo, que é o que se usava na época também, nem podia voltar esse paciente, mas o fato é que isso voltava para o nosso paciente, ok? E isso voltava para o nosso paciente, poderia causar alguma sensibilização ou alguma indução de um anticorpo contra a trombina, o que seria um problema, seria fatal, tá bom? Muito bem. No PRF, agora deixa eu voltar para cá. No PRF, nós simplesmente pegamos o sangue e colocamos dentro de um tubo vermelho
e centrifugamos. Não tem química para segurar a cascata, então a cascata acontece. Muito bem, se essa cascata acontece, vai se formar um coágulo, como vocês estão vendo. E o que nós queremos aqui, na produção de uma membrana, é uma área de um coágulo, aqui que vocês estão vendo, onde neste coágulo vai se formar uma membrana. E essa membrana de fibrina, esse coágulo formado já tem uma série de características que eu vou listar aqui para vocês, como características que são mais interessantes do que o PRP, tá legal? Então, basicamente, a diferença na sua produção são tubos. Eu vou coletar, um interrompe a cascata, o outro não interrompe a minha cascata, e eu consigo ter algumas diferenças celulares aí. Vocês estão vendo a formação desse coágulo aqui. Esse coágulo também, na membrana, ele também tem uma área que tem bastante leucócitos e muitas plaquetas, que é a região do buff coat, que é a região mais inferior aqui, é onde se concentra. Hoje tem trabalhos mais recentes mostrando com mais qualidade onde se localiza essa posição celular, tá bom? Então, quando veio a pergunta, o que era melhor, plasma rico em plaquetas ou PRGF, que é plasma rico em fatores de crescimento, que é PRP também, ou o PRF? E a gente não tinha condições de fazer essa comparação. Hoje nós já temos, e eu vou dar uma comparação para vocês aqui. Então aqui eu estou no slide onde faz essa comparação do PRP com o plasma rico em fatores de crescimento, que também interrompe a cascata, com o PRF. Então isso veio nos trabalhos de 2006, já vieram nos trabalhos de 2006 de Dohan Shukrum e vieram ao longo do tempo sendo mais consagrados, mais validadas essas questões. Então, e uma delas era basicamente a condição que a fibrina recebe por não ter nenhum tipo de anticoagulante. Então ela consegue ficar liberando os fatores de crescimento por mais de 7 dias no local. Então a gente está falando, quando você coloca, por exemplo, nos meus primeiros trabalhos eu colocava numa extração, eu ia tirar os pontos com 7 dias, eu estava vendo a fibrina lá. Com 14 dias eu ainda conseguia ver uma fibrina protetora. E isso a gente está falando por ela manter nos locais, manter na sua estrutura, na sua malha, por ser tão intensa, plaquetas viáveis, leucócitos viáveis, fatores de crescimento liberados viáveis, a apreensão de outras substâncias como vitronectina, toda a liberação de fator de crescimento ela não se perdia de uma maneira fugaz como acontecia no PRP. PRP eu tinha essa fibrina, ela não conseguia proteger tudo isso daí. Você tinha a liberação dos fatores de crescimento todos de uma vez, plaquetas ativadas, porém liberando todos os fatores de crescimento e eles se perdiam muito rápido. Então, a utilização desses do PRF e ele estar presente aí por 7 dias em local faz com que eu tenha uma presença do PRF nos melhores momentos da cicatrização. Porque a gente tira pontos entre 7 a 14 dias, porque é lá que a gente lá correu um pouco mais de riscos, é lá que a gente está tendo, se acontecer alguma coisa nesse período, é lá que nós vamos perder a nossa cirurgia, que nós vamos ter a nossa deiscência, que nós vamos ter a nossa infecção, etc. Então, no melhor momento, induzindo a angiogênese de maneira muito intensa, isso é provado nos trabalhos de Dohan, principalmente do Dohan, quando ele começou a notar isso e a quantificar isso, a presença dos tecidos moles muito rápida no fechamento das fibrinas devido a essa condição ímpar da fibrina, tá? Paralelo a isso, a gente ainda comparando com o PRF, esses fatores de crescimento são liberados por mais tempo e atraem mais células vindo para o sítio de reparação, de regeneração, etc. A gente não está alterando biologicamente a cascata de coagulação, então eu não tenho 3 substâncias químicas, eu não tenho a presença de trombina, eu não tenho a presença do citrato e do cloreto de gluconato de cálcio, então eu tenho biologia pura, eu não corro o risco de alguns anticorpos aí terem que entrar na brincadeira e reagirem com essas substâncias que eu estou colocando. Ter a presença de leucócitos viáveis por mais tempo é dar um fator imunológico a esse tipo de infiltrado, ok? Uma ação bioestimuladora, a gente está falando aqui no caso das membranas, uma ação estimuladora do biometário pela presença de
um soro que se forma depois, que decanta depois das membranas, um soro que ainda é presente no tubo, todos eles muito ricos em fatores de crescimento, em citocinas adesivas. Então se aproveita muita coisa, não só o que está dentro da fibrina, como o que está com o sobrenadante ou os exudatos que saem da membrana pós-decantação. Isso para nós é importante porque a gente agrega tudo isso, caracterizando uma cicatrização mais rápida, não é quantitativo, é simplesmente mais acelerado. Tá bom? Então isso causou uma ruptura. Na cirurgia hoje praticamente não se usa nada de PRP, só PRF. Na estética nós temos duas correntes e ao longo dos nossos conteúdos aqui nós vamos destrinchar um pouquinho o PRP e o PRF na estética facial. Tá bom? É isso. Gente, até mais. Valeu.